Se você já passou noites em claro cuidando de alguém e ouviu um som que não conseguia explicar, eu sei como é. Meu nome é Lucas Ribeiro, tenho 31 anos, moro num sobrado de azulejos rachados em Santo Afonso e cuido da minha mãe, que luta contra uma doença silenciosa. A rotina era simples: oficina pela manhã, chá de camomila à noite, portão fechado. Tudo mudou numa noite em que um vizinho estranho apareceu oferecendo ajuda. Um homem de jaqueta gasta, voz baixa e um lenço com cheiro de lavanda. No começo foram detalhes pequenos: uma xícara com uma marca de batom que não era da minha mãe, pegadas úmidas no parapeito, o relógio da sala parando às 2h47. Aos poucos, a casa ficou mais pesada. A luz parecia recusar-se a acender. A pele da minha mãe ficou pálida como papel, e eu passei a encontrar arranhões finos na madeira da cadeira onde ela dormia. Uma noite senti um sopro gelado no meu pescoço, enquanto alguém chamava minha mãe pelo nome, mas quando virei não havia ninguém. No dia seguinte apareceu um anel vermelho no meu antebraço, como se algo tivesse me apertado com unhas frias. O vizinho sumiu. Minha mãe não fala mais, e eu deixei de reconhecer o som do próprio riso. Tema base: nunca aceite ajuda de quem aparece quando todos dormem. Não sei o que veio conosco, e talvez você também não queira descobrir. Meu nome é Lucas Ribeiro. Tenho 31 anos. Moro num sobrado de azulejos rachados em Santo Afonso, e há 3 anos minha rotina se divide entre a oficina de manhã e os cuidados com minha mãe à noite. O dia acaba sempre do mesmo jeito: a cama dela arrumada com cuidado, um copo de chá de camomila ao lado, para acalmar, e o portão fechado com chave 2 vezes. Era previsível, como o tic-tac do relógio da sala, até a noite em que tudo começou a desfiar. Foi um vizinho que apareceu na calçada como se já fizesse parte da casa. Jaqueta gasta, voz baixa, um lenço com cheiro de lavanda que me deu náusea. "Posso dar uma mão?" ele perguntou, como se o que eu fazia fosse tarefa leve. No começo achei estranho. Depois agradeci por educação e fechei a porta. Ele foi embora. Na mesma noite encontrei uma xícara com uma marca de batom que não era da minha mãe. As pegadas no parapeito estavam úmidas, como se alguém tivesse passado pela chuva e tocado a janela. E o relógio parou às 2h47. Sempre às 2h47. Nem um segundo a mais. As coisas foram ficando menores e piores ao mesmo tempo. A luz da sala recusando-se a acender quando eu precisava. O cobertor chegando ao chão inteiro de fios arrancados. Arranhões finos na madeira da cadeira onde minha mãe dormia. Eu comecei a anotar tudo. Às vezes, logo antes de adormecer, escuto um sussurro que chama minha mãe pelo nome. Viro o rosto e não há ninguém. Numa dessas noites, senti um sopro gelado no meu pescoço. Alguém havia passado a mão por mim e chamado Rita, o nome que minha mãe usava há 50 anos, e eu ainda estava sozinho na cozinha. Na manhã seguinte, acordei com um anel vermelho no antebraço, como se dedos frios tivessem me apertado até deixar marca. Procurei pelo vizinho e não o encontrei. Ninguém soube dizer quem era. Minha mãe parou de falar. O riso dela foi ficando raro até sumir totalmente. A casa passou a ter um peso que eu não sabia medir. Nunca aceite a ajuda de quem aparece quando todos dormem, me digo agora. Mas eu aceitei. E talvez você também já tenha aceitado sem saber. Quer saber o que mudou de verdade na noite em que a jaqueta foi embora? E o que eu descobri no bolso dela? Comente o que você faria. No próximo vídeo eu conto o que encontrei, e porque, desde então, não consegui mais fechar a porta da frente sem olhar por sobre o ombro. Passei semanas tentando racionalizar tudo. Levava minha mãe ao médico, voltava à oficina, trancava o portão e conferia as fechaduras como quem reza antes de dormir. Ainda assim, as pequenas provas continuavam a aparecer. A xícara com batom, as pegadas úmidas que começavam no parapeito e terminavam na cozinha, o relógio parando religiosamente às 2h47. Uma noite, cansado de ouvir o silêncio falar, decidi enfrentar o espaço entre o que eu sabia e o que eu temia. Fui até a janela, prendi a respiração e chamei. "Quem está aí?" A voz que respondeu era baixa, como areia escoaidando num pote.
só vim ajudar. A jaqueta gasta, o lenço com cheiro de lavanda, tudo exatamente como eu lembrava. Mas quando me aproximei, ele recuou para as sombras do corredor e simplesmente sumiu, como se tivesse passado por uma porta que eu não tinha visto. No chão, uma marca de batom mais fresca que o chazinho de camomila da noite anterior. No parapeito, pegadas molhadas secavam no mesmo compasso das batidas do meu coração. Tentei lógica. Deixei câmeras improvisadas. Coloquei um gravador ao lado da cama da minha mãe. Anotei tudo em um caderno. A câmera da sala morreu sem aviso. A bateria simplesmente evaporou. O gravador, um estrondo de chiado. E no final, 3 segundos limpos. O som de alguém sussurrando o nome da minha mãe, arrastado, como se arranhado por unhas. Revirei a casa procurando explicações terrenas. A polícia foi educada e breve. Se não há sinais de arrombamento, é provável estresse. O médico sugeriu o mesmo. Amigos deram ombro. A dúvida se instalou como um mofo nas paredes. As marcas na cadeira onde minha mãe dormia ficaram mais profundas. A pele dela, já sem cor, parecia perder algo que eu não conseguia estancar. Fiquei parado olhando para aquela foto, até o relógio da sala voltar a marcar 02:47. Embaixo do papel, um fio vermelho, microscopicamente fino, encharcado do mesmo cheiro de lavanda. Não sabia se aquilo explicava algo ou apenas me puxava mais fundo. Decidi que naquela noite não fecharia os olhos. Coloquei o gravador no peito da minha mãe e esperei. Quando os ponteiros correram de novo até 02:47, algo se moveu na escuridão do corredor. E eu percebi que a próxima escolha não seria só minha. O que eu iria descobrir a seguir mudaria tudo. A casa cheira a lavanda quando eu empurro a porta do quarto, embora eu nunca tenha deixado aquele lenço ali. A luz da lâmpada ainda não sobe, só a lua recorta o contorno da cama onde minha mãe costumava dormir. O relógio da sala marca 02:47. É sempre esse horário. Meu coração bate como martelo contra a garganta. Há uma xícara na mesa de cabeceira que não é dela. Batom vermelho no fio. Marcas d'água na borda. Sento, a madeira range, e é então que ouço a voz. Baixa, calma. Chamando pelo nome dela como se segredasse um remédio antigo. Dona Helena. Ele pronuncia o nome com propriedade, como se o conhecesse há muito tempo. Levanto num salto. Não vejo nada além da silhueta do poste através da janela. A porta que eu fechei com chave está entreaberta. No corredor, pegadas úmidas atravessam o azulejo rachado em direção à cozinha. E no parapeito, as mesmas marcas finas, como de unhas, que eu vinha encontrando. Quem está aí? Grito. E a resposta vem do outro lado da porta do banheiro. Uma risada curta, como uma agulha riscando porcelana. Abro e encontro um homem encostado na pia. A jaqueta gasta, o lenço que cheira a lavanda e os olhos. Vazios, atentos, fixos em mim. Vim ajudar, ele diz, devagar. A voz é íntima, e algo no jeito de falar faz meu estômago gelar. Não consigo raciocinar. Protejo minha mãe com o corpo. Busco por alguma coisa para me defender. Ele sorri e mostra o lenço ensanguentado de um lado, um botão costurado com linha escura. Ela precisa dormir, ele murmura. E eu aprendo a cantar para que ninguém acorde. A mão dele roça o braço da minha mãe e eu sinto o frio atravessar como gelo. Toco o pulso dela, fraco, quase inexistente. Num impulso bruto, empurro o homem. Ele se inclina para trás como quem se desmancha, e por um segundo vejo não o rosto de um vizinho,
mas um espaço onde deveria haver pele. Uma sombra que respira. Meu antebraço arde. Quando olho, há um anel vermelho de pressão, como uma marca de dedos longos. Quando eu recuo, o homem some. Só fica o lenço. Um fio de lavanda no ar. E o relógio, marcando 02:47. Na sala, a cadeira onde minha mãe costumava dormir está arranhada, mais profunda do que antes, como se tivesse havido uma luta silenciosa. Sento no chão, com o lenço nas mãos, e percebo que por toda a nossa vida de vigília, eu aceitei ajuda porque estava exausto demais para recusar. Agora sei que não posso voltar atrás. Se você estivesse no meu lugar, deixaria alguém entrar só porque veio oferecer paz à noite? Comente o que faria, e no próximo vídeo eu conto o que encontrei ao olhar debaixo do travesseiro. Quando o silêncio voltou a pousar sobre o sobrado, percebi que o que restava não eram respostas, mas espaços vazios onde antes havia rotina. A oficina amanhecia com ferramentas intocadas, a xícara com a marca de batom sumira, o relógio da sala começou a andar de novo, mas sempre com um atraso, como se carregasse nos minutos o peso daquela noite. E ainda assim, às 2:47, meu corpo lembrava de congelar. Fiquei sentado no chão frio, encostado na cadeira onde minha mãe dormia, e contei cada arranhão na madeira como se fossem letras de um alfabeto que eu precisava decifrar. Você lembra de algo mais? Perguntei à casa, como quem fala para alguém que não pode responder. A casa respondeu com o rangido das tábuas, com o farfalhar do vento nos azulejos rachados, e com um cheiro de lavanda que insistia em voltar, às vezes mais forte, como se alguém tivesse esfregado o lenço no corrimão. Procurei nas paredes, nos armários, no bolso de casacos que eu não usava. Nada além de pequenas marcas, um leve sulco no colchão e um anel vermelho na minha pele, que ainda ardia quando eu passava a língua por ele. Os vizinhos comentavam em voz baixa. Uns diziam que eu devia ter chamado a polícia, outros achavam que era só estresse. Ninguém entrou na minha casa. Ninguém viu o homem de jaqueta gasta deixar o portão. E talvez fosse isso que mais queimava, a sensação de que algo havia sido plantado ali, sem testemunhas, sem provas além de sinais que eu sentia antes de entender. Minha mãe, que antes reagia ao toque como quem reconhece uma âncora, agora fitava o teto com olhos de gelo. Às vezes eu segurava sua mão e a apertava até ouvir a sua pele ranger, na esperança de arrancar dela uma palavra, um nome, qualquer coisa que justificasse o que aconteceu. Ela não falou. Na última noite em que senti aquele sopro gelado, imaginei 1000 respostas. Pensei em um vizinho com intenções erradas, em um estrangeiro que se alimenta de cuidados noturnos. Pensei em remorso, em culpa, minha por confiar, por abrir a fresta da rotina a um desconhecido. Nunca aceite ajuda de quem aparece quando todos dormem. Não é apenas um aviso, é um cuidado com o que se deixa entrar na casa do outro. Às vezes o mal não entra de maneira dramática. Ele chega embalado em lavanda, com voz baixa e promessa de conserto. Se houve propósito, ficou enterrado nas sombras entre o meu carro e o quintal, nas pegadas úmidas que secaram sem deixar rastro. Se houve explicação, não me foi dada. Resta a narrativa curta e pesada que agora eu conto para você. A presença e a ausência, o toque e o silêncio. A transformação lenta de um lar em lugar que já não reconheço quando fecho a porta. Eu aprendi a trancar mais do que portões. Aprendi a desconfiar de sorrisos que aparecem em meio à madrugada. Se eu tivesse uma última lição, diria apenas uma coisa: proteja o que é seu enquanto houver tempo. E se você já ouviu, viu ou sentiu algo parecido, se a sua noite também foi roubada por um visitante que ninguém lembra, conte aqui nos comentários.